boa noite. Se alguém puder se alguém tiver presente, puder dar um oi aqui só para certificar que tá tudo certo, porque eu estava me arrumando aqui, atrasamos um pouquinho, peço desculpas, na verdade eu estava acertando detalhes técnicos aqui, mas me parece que estamos ao vivo, certo? Ok? Se alguém estiver aí na escuta, dar um oi, estamos aqui conectados, tudo certo? Parece que sim. Então vamos lá, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, vamos lá, meu nome é Rosimeira, eu sou terapeuta ortomolecular, sou especializada em imunologia, estou estudando biomedicina, estou no 3º ano da faculdade de biomedicina, também me especializando em imunologia, especialmente imunologia de tumores e saúde da mulher. Então, são esses os temas que eu foco todos os meus estudos já desde 2016, quando eu concluí o meu curso de terapia ortomolecular. O meu TCC, todos os meus estudos vêm sendo desenvolvidos dentro dessa linha, imunologia e saúde da mulher. Eu sou de São Paulo, capital. Atendo num consultório no bairro de Ipiranga, para quem é de São Paulo sabe, isso é na zona sul de São Paulo. Atendo também em Santo André, na Grande São Paulo, no ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo. E para quem não for de São Paulo, vou deixar meu WhatsApp, que é 11, DDD de São Paulo, 995339864. 995339864, certo? Eu esqueci de falar, eu sou também tradutora e intérprete, vocês veem, eu sou pessoa de 1001 utilidades, né? Sou tradutora e intérprete profissional, formada já há muitos anos, trabalho na área da educação também, com a língua inglesa, certo? Se alguém puder me dar um oi aqui, temos alguém aqui junto, se puder me dar um oi só para certificar se tá tudo certo. Eu penso que sim, mas se alguém estiver aqui conectado, quiser dar um oi, fiquem à vontade. Então, já uma vez apresentada, mais uma vez, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui. Tudo isso é uma coisa que eu faço assim com muito amor. Falar de imunologia é sempre um prazer muito grande para mim. Eu faço com um carinho muito especial. Especialmente quando eu falar da saúde, né, gente? Saúde é uma coisa muito, muito especial para todo mundo, muito séria. E quando se trata de... retornando, pronto. Quando eu falo sobre imunologia, como eu estava dizendo, é um assunto que eu falo sempre com muito, muito carinho, muita atenção. Não que nos outros não tenha, não é isso. Mas a imunologia, como eu disse, eu estou desde 2016 focando todos os meus estudos aqui. E esse é o tema de hoje, imunologia e doenças autoimunes. Pois é, e o que seria uma doença autoimune? Né? E agora? Doença autoimune. E o que é isso? Né? Então vamos começar pela tradução, já que eu sou tradutora. Auto, tudo que a gente fala auto, refere-se a nós mesmos, certo? Então, doenças autoimunes são doenças que, por alguma razão, e a gente vai falar já de que razões são essas, o organismo desenvolveu, vamos dizer assim, anticorpos, desenvolveu uma certa restrição a ele mesmo. E agora, como é que isso acontece? Sem ser muito técnica, para não ficar... não me tornar não ser muito complicado, porque não é esse o objetivo aqui, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem um problema, desde uma inflamação, uma infecção, um corte no dedo, dos mais simples, desde um corte no dedo até um problema mais sério, como uma situação oncológica, uma série de enzimas e proteínas são produzidas no nosso corpo no sentido de reconhecer aquele patógeno, ou seja, aquele
invasor, aquele problema, vamos dizer assim, e combatê-lo, certo? Isso é imunidade. Esse é o serviço, vamos dizer assim, do sistema imune. O que é a autoimunidade? Por algum desbalanço, estamos retornando, por algum desequilíbrio nessa produção de enzima, o nosso organismo passa a conhecer e reconhecer como, vamos dizer assim, problema, algo dele próprio, que não seria problema, que não é, na verdade, problema, e passa a atacá-lo. Por isso, a autoimune. O lúpus, eritematoso sistêmico, lúpus, que as pessoas conhecem como aquela doença que tem a característica que chama borboleta ou rosácea, que a bochechinha fica mais vermelha em forma de borboleta, é uma doença autoimune. Por quê? Porque foi como eu falei, em algum momento, por algum desequilíbrio, a gente já vai falar já quais as razões que podem ser vamos dizer assim, as detonadoras desse desequilíbrio, o estresse é uma delas. O organismo passou a entender que aquelas enzimas eram um problema, mas elas não são, elas são parte do nosso organismo e passa a atacá-las. E aí desencadeia uma série de reações no nosso organismo que não deveriam acontecer, inclusive a rosácea ou a borboleta, né, que é aquela manchinha mais cor-de-rosa nas bochechas, que é uma característica muito comum para quem tem lúpus. A fibromialgia também é uma doença, não deixa de ser uma doença, vamos colocar, com certo fundo autoimune. E tanto o lúpus quanto a fibromialgia, elas têm um componente emocional, e eu falei que a gente ia falar já, né? Do que pode detonar tudo isso. Elas têm um componente emocional muito forte. Então, tanto uma quanto outras são detonadas via, por exemplo, estresse, que a gente quase não tem, né, gente? Na vida de hoje, ninguém é estressado, não é? Especialmente na vida de hoje, em que cada 10 frases, 38 são: eu tô correndo, eu tô na correria, eu não tenho tempo. Pois é, tudo isso tem lá pelas tantas as consequências, né? E as doenças autoimunes é uma delas, certo? Todo esse estresse, um acúmulo de estresse, o que é o estresse? Por que eu tô preocupada? Não, eu tô falando que é o estresse também, né? Por fora, sim. Agora, enzimaticamente, ou em termos de reações químicas e bioquímicas, o que é o estresse no nosso corpo? É uma liberação exacerbada, aumentada de cortisol, que está detonando toda uma série de outros componentes. Isso é o estresse para o nosso corpo, certo? E o que advém daí? Muitas coisas, inclusive queda do sistema imunológico, inclusive o aparecimento de doenças autoimunes, certo? Gente, tem alguém aqui me assistindo? Alguém pode dar um oi só para conferir se tá tudo certinho? Enfim, continuando. O que acontece mediante o estresse e essa autoimunidade? O estresse, como eu disse, detona uma quantidade de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina na corrente sanguínea, que promove toda uma cascata de enzimas que não deveriam estar lá, inclusive inflamatórias, certo? E todo o processo de doença inicia com uma inflamação. Regina, oi, boa noite, tudo bem? Que bom tê-la por aqui. Chama as amigas, vamos juntar o pessoal aí. E como eu estava dizendo,
A partir do momento que eu tenho um processo inflamatório instalado, uma série, a gente chama essa série de cascata, uma cascata de enzimas e hormônios está sendo lançada na corrente sanguínea. A partir daí, meus queridos, tudo pode acontecer. Tinha uma musiquinha que dizia isso, né? Tudo pode acontecer. Tanto de bom, quanto, infelizmente, de não tão positivo. Certo? Por exemplo, eu posso ter uma produção exacerbada de uma determinada proteína, que nem é o caso de falar o nome aqui, que ativa o linfócito ou os linfócitos. Só que esses linfócitos são os tais caras que eu estava falando agora há pouco do sistema imunológico, que reconhecem e defendem o organismo de situações de perigo, vamos dizer assim, de situações onde há um invasor. Só que essa produção aumentada dessa proteína é como se toda hora tivesse alguém lá avisando os linfócitos, ó, ataca que isso não tá bom, olha, ataca que isso não tá bom. E ele vai e ataca, só que ele está atacando o próprio organismo. Isso é uma doença autoimune. Como as doenças autoimunes, de uma maneira geral, tanto o lúpus quanto a fibromialgia, digo essas porque são as mais comuns, mas temos outras, tem esse componente emocional, vamos dizer assim, de linha de frente. Não estou dizendo que, então, se toda vez que você ficar estressado vai ter isso. Não, senão todo mundo ia ter isso o tempo todo, né? Fibromialgia e lúpus. Eu estou dizendo o quê? Numa situação de estresse contínuo, se você está, por alguma razão, com o seu sistema imunológico já em baixa, pode ser sim que você desenvolva essas doenças autoimunes. Então, quando eu formulo, quando eu faço minhas consultas, e aliás, deixa eu ressaltar um negócio aqui. Eventualmente, de vez em quando, eu trabalho com produtos prontos, mas na maioria das vezes eu formulo. Eu faço as indicações, as receitinhas para o paciente, porque eu entendo que cada pessoa é uma pessoa, cada paciente é um paciente com uma história, quando eu digo história, eu estou dizendo uma história de vida e um histórico de saúde. Então, de repente, eu, por exemplo, episódios de tosse é comum para mim desde a adolescência. Para outra não é. Para outra é diarreia. Para o outro é dor de cabeça. Para o outro é dor de estômago. Então, cada um é diferente do outro. E para cada um vai ter um componente que vai ser mais, vamos dizer assim, mais focado para ele ou menos focado para ele. E a dosagem, né? A gente vai modulando ali a dosagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas doenças autoimunes, como o vitiligo também, né? Vale lembrar que é uma doença autoimune. Como a fibromialgia e o lúpus, como tem esse componente emocional aqui no meio, eu costumo formular 5-HTP. Não sei se vocês já ouviram falar, 5-HTP, inositol também é sempre bem-vindo. Tanto 5-HTP quanto inositol, eles são, vamos dizer assim, enzimas. Não, eles não são enzimas, eles são compostos que estimulam a produção de serotonina. E o que a serotonina faz? Baixa o estresse. Se baixa o estresse, eu baixo o cortisol. E se eu baixo o cortisol, eu consigo, de repente, influenciar em toda a cascata, se tiver sido detonada pelo estresse, né? Vale lembrar. Toda a cascata inflamatória que pode estar gerando problema, certo? Sou Oliveira, olá, como vai? Tudo bem? Que bom tê-la por aqui. Chama os amigos, bota todo mundo aqui. Boa noite, Márcia Silva, que bom vocês estarem por aqui. Gente, fico muito feliz. Eu estava falando outro dia que live é isso aí. Eu gosto de interação, gosto do pessoal falando, conversando. Então pode fazer pergunta, deixa sugestão para outro tema. Chama o pessoal, chama todo mundo. E eu gosto disso.
dessa interação. Eu acho que isso é que dá, vamos dizer assim, vida, né? Para a gente estar aqui, para as palestras, para os temas e, gente, informação. Lembram que eu falei na minha apresentação? Antes de mais nada, eu sou professora. Então, imagina, para um professor transmitir informação é tudo, é vida, né? Que nem o pessoal diz por aí, isso é vida, gente. Então, bora lá. Então, continuando. Quando eu breco a produção de cortisol e acelero, não acelerar não é o termo, mas eu propicio a produção de serotonina, eu baixo o estresse, e se essa doença autoimune estiver sendo causada por um estresse impactante, então aí eu já começo a quebrar toda essa cascata, que a gente chama de cascata na área da saúde, é uma reação em cadeia, tá? Ou melhor, são várias reações em cadeias, uma vai puxando a outra, certo? Muito bem, então colocado isso, esse componente emocional que existe muitas vezes tanto na fibromialgia quanto no lúpus, no vitiligo, na herpes. Sabiam que a herpes é uma doença autoimune? Tanto a herpes genital quanto a herpes labial? Vocês já prestaram atenção que tem muita gente numa situação de estresse, lá e começa a estourar bolinha? Ai, é herpes. Por quê? Da onde surgiu aquilo? Né? A herpes, na verdade, é um vírus que ele tá lá quietinho, numa situação de estresse, baixa a imunidade e ele aparece, certo? Então, assim, são várias doenças, se a gente for falar aqui, tem várias doenças autoimunes que têm esse componente do estresse como vamos dizer assim, um detonador, um gatilho detonador, certo? Lembrando que não é só o estresse, eu estou colocando o estresse aqui, mas sim, tem vários gatilhos detonadores, né, de baixa do sistema imunológico. Por causa de doenças, pacientes em situação oncológica, pacientes em situação de HIV, ou soro positivo, ou que estão convalescendo de uma cirurgia. Tem uma série de situações onde o sistema imunológico pode estar deprimido e a pessoa pode estar, como a gente chama, imunodeprimida, certo? Vou falar um pouquinho aqui a respeito do que eu costumo utilizar como ortomolecular para, vamos dizer assim, reforçar esse sistema imunológico quando ele fica deprimido. Já falei do 5-HTP, o extrato de inositol também é bem-vindo. Vitaminas. A vitamina, o pessoal pensa que complexo vitamínico é só para dar fome, né? E fazer ficar fortinho. Só que não. Outro dia me perguntaram, mas eu vou engordar se eu tomar vitamina? Não, imagina, depende. Depende para que você vai modular aquilo e de qual dosagem, né? Mas eu tinha colocado aqui, as vitaminas B6 e B12, por exemplo, elas são muito bem-vindas para modular serotonina. Inclusive, não sei se vocês sabem, a vitamina B12, ela é utilizada em problemas de alcoolismo, né? Porque ela trabalha muito bem com neurotransmissores de serotonina, de triptofano, que, como eu disse há pouco, baixa a ansiedade, certo? E aí, para estimulantes do sistema imunológico, eu costumo trabalhar, claro, a vitamina D3 não precisa nem falar, né, gente? Que ela é o carro-chefe. A vitamina C, glutationa. Olha, a glutationa, tem tanta coisa legal para falar da glutationa. A glutationa, ela é um antioxidante super poderoso e a gente trabalha muito bem com ela para, vamos dizer assim, como um protetor, vamos colocar dessa maneira, do sistema imunológico. A vitamina C, zinco, selênio, magnésio, gente, cobre. Aí você fala, nossa, como assim cobre? Por isso que eu falei agora há pouco, eu costumo formular
O cobre ministrado em microgramos, ele é muito bem-vindo para reforçar o sistema imunológico, né? Não quer dizer que todo mundo vai sair tomando cobre aí à torto e à direito, porque você pode ter uma intoxicação. Mas ele ministrado em microgramos, em baixas doses, ele é muito bem-vindo, por que não? Certo? Porque ele vai fazer ligações ali com zinco, com magnésio e com selênio e fazer um composto muito bem, vamos dizer assim, um protetor. Vamos colocar dessa palavra dessa maneira para o nosso sistema imunológico. Fora isso, eu costumo trabalhar com coenzima Q10. Coenzima Q10 também é muito, muito importante. A coenzima Q10 é especialíssima, né? Porque ela tem várias utilidades. A gente está acostumado a ouvir falar de coenzima Q10 para a pele, né? Então é o creme com colágeno, com coenzima Q10, que também é bom. E por que ela é boa? Afinal, o que é essa coenzima Q10 que é tão boa para tudo? Essa coenzima, por isso que ela é chamada de coenzima, porque ela reage com outras enzimas, fortalecendo os tecidos. E nos tecidos, a gente tem os macrófagos, nome complicado, né? Mas os macrófagos são célulazinhas do sistema imunológico, certo? Então, a partir do momento que nós temos os tecidos fortalecidos, eu também estou fortalecendo minha pele. Por isso que a gente vê creme com coenzima Q10. Também estou fortalecendo meu sistema imunológico. Então, de uma maneira geral, que eu tinha preparado para hoje, era isso. A gente ia falar sobre doenças autoimunes, né? Falamos já sobre algumas delas, sistema imunológico e doenças autoimunes. Não sei quem está aqui, se quer se pronunciar, se tem dúvidas, perguntas, deixem registrado aqui. Coloquem, oi, boa noite, Renato, que bom tê-lo aqui, que maravilha, um colega aqui, que bom. Bom para trocar ideias. Se vocês querem deixar registrado algum comentário, pergunta, sugestão de temas, como eu disse, minhas especialidades são imunologia e saúde da mulher. Também falo muito sobre saúde da mulher, embriologia, eu estudo embriologia. Então, toda essa questão de infertilidade, esterilidade, são coisas diferentes, né? Balização hormonal feminina, tudo isso são da minha área de interesse também. Então, se vocês quiserem deixar sugestão para os próximos temas, para as próximas lives, comentários, chamar mais gente, estou à disposição, certo? Se sobrou alguma dúvida de hoje, alguém quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Ai, que bom, Renato! Prazer é meu também, fico feliz de ver pessoas aqui. E tem uma coisa que eu acho muito bacana. Os rapazes, cadê esses meninos? Chamar os meninos, porque assim, principalmente, inclusive, quando a gente estiver falando de saúde da mulher, né? Porque eu acho muito bacana os rapazes, os meninos também estarem engajados dentro desse propósito da saúde da mulher. E a gente pode até, eu estudo um pouquinho de andrologia, que o Renato deve saber, né, colega? Andrologia é a saúde do sistema reprodutor masculino. Então, olha só, meninas, chamem aí os maridos, namorados, pais, tios, irmãos, porque de repente a gente pode até estender e fazer uma live um outro dia sobre esse tema, porque é muito interessante, né? Mas, de qualquer forma, isso seria um tema. Só estou dando aqui sugestões, seria um tema para uma outra live. Para hoje, era isso que eu tinha preparado. Realmente, gente, se falar de sistema imunológico para mim é muito fascinante, porque é um assunto que você estuda, e falta coisa, e você vai buscar, e você vai olhar. É muito fascinante. Boa noite, querido. Olha, Kenji, um rapaz.
Rapaz, que maravilha, muito legal, fico muito feliz. Chamem os amigos, tragam todo mundo para a gente poder interagir, para a gente poder falar junto, responder perguntas. O que faz um professor se não for isso, né, gente? Um professor em uma ortomolecular, enfim, biomédica e tudo mais. Gente, era isso que eu tinha. Eu agradeço vocês aqui. Como eu disse, deixem sugestões nos comentários para outros temas, se gostaram. Se sobrou dúvidas, deixem. Eu respondo não só nos comentários aqui, como no WhatsApp. Vou passar meu WhatsApp de novo. É 11 DDD de São Paulo, estou aqui de São Paulo, capital. 995339864. 995339864. E a gente pode conversar, tirar dúvida. Coloquem aqui, fiquem à vontade, é o que eu falo, eu estou à disposição. Isso é algo que eu, assim, falar sobre sistema imunológico, como eu disse, né? Estou estudando isso desde 2016, é algo que eu faço com muito carinho, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham acrescentado, sempre bom acrescentar informações, e fico à disposição, tá certo? Gente, muito obrigada, um excelente final de noite aí, feriado para todo mundo. Na terça-feira que vem a gente tá aqui, tá? Toda terça-feira, 20 horas, estou fazendo essa live por aqui. E deixem sugestões de outros temas que a gente possa abordar nessa linha da oncologia, do sistema imunológico. Na verdade, oncologia e sistema imunológico são assuntos correlacionados, né? Mas tem muita coisa para falar sobre o sistema imunológico, como hoje falamos de doença autoimune. Então, caso vocês queiram algum outro tema, por favor, deixem anotado, tá bom? Gente, muito obrigada, foi um prazer grande. Um abraço a todos vocês. Boa noite, Lina.